Vamos para a correção daquela atividade que ficou na aula passada sobre o origami. Ficou um vídeo do barquinho, que é uma dobradura. Vocês iriam responder as perguntas no caderno, copiá-las e respondê-las. Então, vamos para a primeira. Então, cite uma transformação que ocorreu no papel. Então, essa transformação foi a física. Por quê? Porque o papel foi dobrado várias vezes. E se eu voltar, tirar essa dobradura, ele vai ficar o papel normalmente. Então, ele é uma transformação física. Agora, é a perguntinha B. O formato do papel continua o mesmo de antes de realizar a atividade? Não, né, pessoal? Porque o papel estava totalmente liso. Depois que você fez a dobradura, ele já mudou de formato. Então, a resposta é não. O papel houve mudanças. Após a confecção do origami, o material inicial continuou o mesmo? Sim, o papel continua o mesmo. Você fez a dobradura, ele continua papel. Você desmonta a dobradura, ele fica o papel normalmente. Porém amassado, mas volta para o estado físico. Vamos para a leitura da página 196, Mudanças de estados físicos. Vamos lá. Como você estudou, materiais podem sofrer transformações físicas e reversíveis. As mudanças de estado físico são exemplo desse tipo de transformação. Antes de começarmos a estudar essas mudanças, vamos conhecer um pouco mais dos estados físicos da matéria. De maneira geral, os materiais podem se apresentar em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Agora, vamos analisar os estados físicos da água. Veja a seguir. No estado físico gasoso, a água não apresenta forma definida e é conhecida como vapor de água. O ar atmosférico apresenta vapor de água. Nas residências, o vapor de água que é liberado por um líquido aquecido, como um chá, representa esse estado físico da água. No estado físico sólido, a água apresenta forma e volume definidos. Nos icebergs, a maior parte da água se encontra no estado sólido. Nas residências, os cubos de gelos usados para gelar bebidas, por exemplo, representam a água no estado sólido. Veja o exemplo abaixo dos cubinhos de gelo. Então, a água está no estado sólido. No estado físico líquido, a água não tem forma definida e varia de acordo com o local em que se encontra. Podemos encontrar água nesse estado físico em rios, lagos, mares e oceanos. Por exemplo, nas residências, a água das torneiras está no estado físico líquido. Vejam ao lado uma torneira, né? E o copo com água. A água pode sofrer transformações e assim mudar de um estado físico para outro. Isso é possível, por exemplo, quando ela é aquecida ou resfriada. Veja os exemplos a seguir. Então, após certo tempo, a água líquida que estava na chaleira, sobre a chama do fogão, sofreu uma transformação em razão do aquecimento, passando para o estado físico gasoso. A mudança do estado físico líquido para o gasoso é chamada vaporização. Então, vocês vejam aqui ao lado a chaleirinha, o vaporzinho, porque a água está sendo aquecida, então vai saindo vapor pela chaleira. A água no estado gasoso representa no ar atmosférico vapor de água. Entrou em contato com a superfície fria do copo com gelo, a temperatura mais baixa do copo fez a água no estado físico gasoso
passar para o estado físico líquido, a mudança do estado físico gasoso para o líquido é chamado de condensação. Após certo tempo no congelador, a água líquida que foi colocada nas formas sofreu uma transformação por causa do resfriamento, passando para o estado físico sólido. Então, a mudança do estado físico líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, após certo tempo, em um copo sobre a mesa da cozinha, a água sólida com os cubos de gelo sofreu uma transformação, ela derreteu. Razão do aquecimento, passando para o estado físico líquido, a mudança do estado físico líquido para o líquido é chamado de fusão. Pessoal, então em todas as mudanças de estado físico, a água continuou sendo água e manteve suas propriedades. Além disso, em condições adequadas, após passar por mudanças de estados físico, a água pode retornar ao seu estado físico inicial, certo? Vamos fixar este assunto. A matéria pode estar nestes 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em sólido, ela passa para o estado líquido. O processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido, que ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos podem acontecer se, ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, chamamos o processo de condensação. Quando esfriamos muito a matéria líquida e ela passa para o estado sólido, chamamos de solidificação. Deu para entender, pessoal? Continuando a página 198. As mudanças de estado físico dos materiais fazem parte do nosso dia a dia, seja nas residências ou nas indústrias. Na página anterior, você estudou as mudanças de estado físico da água. No entanto, outros materiais também mudam de estado físico. Veja os exemplos a seguir. Na vela acesa, o calor liberado pela queima do pavio transforma a parafina, que muda do estado físico sólido para o líquido. Ao escorrer pela lateral da vela, a parafina líquida se resfria e retorna ao estado físico sólido. O ferro é extraído do ambiente na forma sólida. Na indústria, ele é aquecido, passando para o estado líquido para ser moldado ou utilizado na produção de outros materiais, como o aço. Vejam essas 2 figuras abaixo. Ferro derretido sendo despejado em molde em uma indústria e as barras de aço utilizadas na construção civil. Vamos então para a página 199, máquinas a vapor. A perguntinha, vamos ler e responder com seus familiares. Você acha que o vapor de água pode ser utilizado para movimentar máquinas, pessoal? Então, a resposta acima é sim. Isso é possível nas máquinas a vapor. Então, a água no estado gasoso pode ser utilizada para gerar movimento, como ocorre nas máquinas a vapor. As máquinas a vapor são equipamentos que utilizam o vapor da água para gerar movimentos. A primeira ideia de uma máquina desse tipo surgiu no século I, com o matemático grego Herón de Alexandria. 70 anos depois, no final do século XVII, surgiu a primeira máquina a vapor, criada pelo inglês Thomas Savery, em 1650-1715, utilizada para retirar água de poços de carvão. Durante os séculos XVIII e XIX, inúmeras máquinas a vapor foram criadas. Essas máquinas passaram a ser utilizadas nas indústrias
possibilitando o aumento da produção de mercadorias e a diminuição de custos de produção e de transporte. Como consequência, as indústrias se espalharam por toda a Europa, principalmente pela Inglaterra. A instalação das indústrias atraiu muitas pessoas para as cidades, o que interferiu na estrutura da sociedade da época. Esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. Vejam ao lado as duas figuras. A primeira está falando sobre a representação da máquina a vapor criada por Thomas Savery e na segunda, a máquina a vapor instalada em uma indústria em 1883.